R$ 0,07 de dividendos, esse ano não terá mais nada, por que vocês resolveram só dar esses R$ 0,07 no último dia do ano? Essa é a primeira pergunta, eu vou passar aqui para o nosso diretor financeiro, Leonardo Bonorino, para respondê-la. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Thiago. Acho que essa pergunta é ótima para a gente esclarecer alguns pontos aqui da companhia. Fala investidor, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um resumo da teleconferência de resultados da empresa Taesa, empresa queridinha dos investidores quando o assunto é dividendos e que ultimamente tem deixado os investidores com o pé atrás com a companhia devido à redução dos proventos nas últimas distribuições. Se você é um investidor de Taesa, certamente esse é um vídeo que você não pode deixar de assistir. Se liga aí no que foi falado na teleconferência de resultados. Indo agora, efetivamente, para a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2023, no slide número 5, nós destacamos o resultado regulatório, que é aquele resultado que reflete diretamente a geração de caixa da companhia. Isto é, os projetos que nós entregamos nos últimos anos, as eficiências geradas, tudo isso impacta diretamente o resultado regulatório, que reflete o caixa da companhia. Quando nós olhamos a receita líquida, nós tivemos um crescimento de quase 14% na comparação anual, chegando a uma receita no trimestre de quase 600 milhões. E isso tem reflexo aí dos projetos que nós colocamos para dentro no último ano. Comparando aí um ano contra o outro, isso tem uma relação direta com a entrada operacional dos projetos que estavam em construção. Olhando o EBITDA, especificamente, nós crescemos em torno de 15% na comparação anual, saindo de 454 milhões no T22 para quase 522 milhões no primeiro trimestre de 2023. E quando a gente olha a margem EBITDA, nós saímos de um patamar de 86,4% para atingir a barreira de 87% no primeiro trimestre deste ano. Como eu falei, os projetos que vêm entrando na companhia, que nós colocamos em operação, eles têm tido uma eficiência maior, gerando uma margem EBITDA maior que quando são consolidados no nosso negócio. Isso tem impacto direto para o resultado operacional da companhia. Já olhando a companhia do ponto de vista de desempenho operacional, nós mantemos nossos índices de desempenho operacional bem comportados. Quando a gente olha o índice de disponibilidade das nossas linhas, a gente continua com um patamar muito próximo de 100%. Fechamos o primeiro TRI de 2023 com 99,88%. Quando nós olhamos a parcela variável, nós tivemos efeitos não recorrentes tanto no primeiro TRI de 2022 quanto no primeiro TRI de 2023. Especificamente neste trimestre de 2023, nós já havíamos mencionado que haveria um efeito de reversão no primeiro TRI em função daquele evento de sabotagem que divulgamos no quarto trimestre de 2022, que acabou influenciando o resultado daquele trimestre, mas que nós já tínhamos uma perspectiva de reversão com pleito positivo junto à ANEEL, visto que o caso de sabotagem divulgado era um caso fortuito. Consequentemente, com essa reversão, o resultado da PV no trimestre, quer dizer, a PV contábil, ela acabou ficando virada, né? Mas, se nós expurgarmos esse efeito, nós acabamos atingindo uma PV técnica de 1,2% da receita anual permitida, o que está muito em linha com os nossos níveis históricos. Por fim, quando nós olhamos o lucro líquido regulatório da Taesa, nós tivemos um desempenho importante aí de quase 50%, quer dizer, um pouco mais de 47% na comparação ano contra ano, saindo de um lucro no primeiro TRI de 2022 de 146 milhões, para um resultado neste ano de mais de 215 milhões de reais. É um resultado muito importante para a companhia, como expliquei, consequência aí desses movimentos todos que nós tivemos em 2022,
né, colocando projetos importantes para dentro no último ano com maior eficiência. Agora, no slide de número 6, nós quebramos um pouco mais o impacto no lucro líquido, né, que nós acabamos de mencionar no slide anterior, onde a gente mostra efetivamente o efeito positivo dos projetos, quer dizer, tantos projetos são consolidados na companhia, quantos projetos que entram pelas nossas participações, através do equipamento patrimonial, tiveram efeito positivo na comparação anual, uma vez que eles entraram em operação e começaram a gerar caixa para a companhia. E, naturalmente, para financiar esse crescimento que nós vimos aí na companhia nos últimos anos, isso teve impacto aí também no serviço da nossa dívida na comparação anual. Com isso, nós fechamos um lucro no ano 47% melhor, ou quase 70 milhões melhor na comparação entre os 2 trimestres. Agora, no slide número 7, nós falamos do lucro líquido societário, né, o IFRS. Como vocês podem ver, o lucro líquido societário ele caiu em torno de 31%, chegando a quase 387 milhões de reais no trimestre. É importante mencionar aqui que nós estamos falando de um lucro líquido contábil, quer dizer, ele não tem efeito caixa, a discussão aqui em cima do ativo contratual, que tem toda uma metodologia do IFRS, né, e que não reflete efetivamente o caixa. Então, é importante mencionar que essa queda aqui é uma queda puramente contábil, por alguns efeitos, né? O principal deles é o efeito relacionado à correção monetária do ativo contratual, que é uma receita societária. Quer dizer, existe um impacto macroeconômico aqui relevante que afetou o lucro líquido do trimestre. E qual foi esse impacto? Lembrar que o macroeconômico ele tem um efeito sobre a correção monetária do ativo contratual, tanto no IGPM quanto no IPCA. E neste caso, nesse trimestre especificamente, a gente teve uma redução na comparação entre os trimestres da inflação, principalmente o IGPM. O IGPM, por exemplo, no primeiro TRI de 2022, tinha fechado no acumulado trimestre de 4,6% positivo, enquanto no primeiro trimestre de 2023, ele fechou em apenas 0,6% positivo. E por conta dessa redução, ela tem um efeito relevante na receita de correção monetária de contratual entre os 2 trimestres, na ordem de uns 200 milhões de reais. Este é o principal efeito e que motiva aí essa queda aí de mais ou menos 173 milhões de reais do lucro líquido societário entre os trimestres. Indo agora para o slide número 8, onde nós comentamos aqui sobre o endividamento da Taesa atualmente, nós vemos do lado esquerdo do slide a dívida líquida histórica da companhia, assim como o nível de alavancagem, que nada mais é do que a dívida líquida sobre o EBITDA regulatório na visão de consolidação proporcional. Então, como nós vínhamos apresentando a cada trimestre, nosso nível de alavancagem estava vindo na linha de 3,8, reduzindo um pouco para 3,7, e agora, no primeiro trimestre, nós tivemos um aumento para 3,9 vezes, com uma dívida líquida em torno de 10,3 bilhões de reais. Esse aumento ele se deve à indenização que nós pagamos ao lote 5. Lembrar que o lote 5 eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas o lote 5 é o lote que nós arrematamos no último leilão, onde para a assinatura do contrato tinha uma condição de pagamento de uma indenização de 870 milhões de reais. Nós realizamos isso ao fim do trimestre, assinamos o contrato de concessão lote 5, que é a concessão Saíra, e a contrapartida diz que nós passamos a receber uma receita anual permitida de mais de 120 milhões de reais. Então, nós arrematamos um lote operacional, onde, uma vez condicionado a essa indenização, nós passaríamos a receber uma receita anual já no dia seguinte à assinatura do contrato. Então, isso tem um efeito muito positivo para o efeito de fluxo de caixa já no curto prazo. Olhando agora o lado direito do slide, nós mostramos um pouquinho do perfil de amortização da dívida, onde nós fechamos o trimestre com caixa de quase 1,4 bilhão de reais, e um perfil de amortização aí com um prazo médio de 4,7 anos,
e um custo da dívida médio real de 4,5% pós-tax. Quer dizer, nós estamos com um perfil adequado de amortização da dívida, né, com a dívida aí, média de quase 5 anos para ser amortizada, onde no curto prazo, olhando 2023, nós temos em torno de 600 milhões a amortizar. Então, um perfil aí ainda bastante adequado para o nosso negócio. E olhando um pouco né, em termos de indexador das nossas dívidas, nós estamos aí com uma concentração em IPCA de um pouco menos, né, de 2/3 e 1/3 aqui relativo ao CDI. Houve até um aumento recente em relação ao 4T em função da emissão que nós realizamos no primeiro trimestre desse ano, que foi a 13ª emissão de debêntures, foi captada, né, um volume de R$ 1 bilhão, a CDI mais 1,5. O rating corporativo da companhia em escala nacional, que é acompanhado pela Moody's e pela Fitch, é o AAA, quer dizer, o melhor nível de classificação de risco que uma companhia pode ter aqui no Brasil, e realmente isso é um diferencial para a gente, para novas captações que vinham a ser feitas este ano. Lembrando que a 13ª emissão foi a emissão que nós fizemos recentemente, e conseguimos fazer uma captação aí muito bem, mesmo diante de um mercado de crédito mais desafiador. Seguinte pergunta. 7 centavos de dividendos, esse ano não terá mais nada. Por que vocês resolveram só dar esses 7 centavos no último dia do ano? Essa é a primeira pergunta. Eu vou passar aqui para o nosso diretor financeiro, Leonardo Bonorino, para respondê-la. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Thiago. Acho que essa pergunta é ótima para a gente esclarecer alguns pontos aqui da companhia. Primeiramente, em relação a 2022, em relação ao resultado de 2022, a companhia pagou 1 bilhão e 200 milhões de dividendos. Então, em relação ao resultado de 2022, já foram pagos 1 bilhão e 200, fica esse residual aí de 25, 26 milhões, que será pago até dia 31 de dezembro. Vale lembrar que a companhia já pagou entre 2020 e 2023 5 bilhões, ou seja, recorrente, nós viemos pagando dividendos ao longo desses últimos 3 anos. Isso é importante porque a companhia sempre está olhando o nosso tripé: crescimento, alavancagem e pagamento de dividendos. Nós sempre estamos observando não só o passado, mas olhando para frente para manter o equilíbrio desse tripé. Outro ponto que nós precisamos lembrar aqui é que, pelo estatuto da companhia, nós devemos pagar minimamente 50% do lucro líquido societário. Então, a gente sempre está observando esse pagamento de dividendos, a oportunidade de crescimento através ou de leilão ou de M&A e a alavancagem da companhia. Outro ponto importante que acho que provavelmente a gente vai falar aqui novamente é a questão da alavancagem. O que acontece? Essa alavancagem de hoje, ela é fruto dos investimentos que nós fizemos nos últimos anos. O Cristiano ressaltou bem aí os empreendimentos que entraram em operação nos últimos anos e o aumento do EBITDA em torno de 15% e o aumento do lucro líquido regulatório, que é o que gera caixa para a companhia, acima de 40%. Então, essa alavancagem em função desses investimentos, ela é natural, mas também a companhia desalavanca muito rápido quando esses empreendimentos ficam prontos. Então, assim, a perspectiva da companhia hoje é de alavancar, porque nós estamos investindo em novos projetos. A companhia precisa investir em novos projetos, a companhia precisa crescer para manter esse pagamento, esse fluxo constante de investimento, essa perpetuidade de pagamento de dividendos. Então, esse investimento vai continuar, o pagamento de dividendos vai continuar, e a gente tentando equilibrar tudo isso.